hoje, inclusive no Supremo, o ministro Cristiano Zanin negou um habeas corpus coletivo aos presos do 8 de janeiro. O pedido feito pelo líder da oposição, Luciano Zucco, solicitava a prisão domiciliar dos investigados que ainda não tiveram prisão definitiva determinada. Na decisão, Zanin argumentou que a solicitação não poderia prosseguir, uma vez que a jurisprudência da Corte não admite habeas corpus originário contra decisões do plenário ou das turmas em casos semelhantes. Em nota, Zucco lamentou a decisão de Zanin, abre aspas, havia um fio de esperança de que o ministro sorteado para analisar o habeas corpus tivesse mais sensibilidade. Infelizmente, a política domina a mais alta corte jurídica no país. Piotr, não é a primeira vez que a gente acompanha o ministro do Supremo negar um habeas corpus usando, né, essa jurisprudência do Supremo, que um outro ministro não pode ir contra a decisão de um outro ministro em relação a uma prisão, né? Nessa hora, os tecnicismos valem para qualquer coisa. Quantas vezes o Supremo passou por cima de um monte de coisa, inclusive da jurisprudência própria? Depende do momento. Eu só queria fazer um comentário rápido que a anistia, esse movimento pela anistia no Congresso, a manifestação do próximo domingo, aqui na Avenida Paulista, a anistia é uma palavra de ordem de algo que precisa acontecer rápido porque pessoas estão sofrendo ilegalmente, de forma absurda, até desumana, podemos dizer claramente, porque justiça mal aplicada é desumanidade, sim. Então, porque esse movimento ele é bem maior do que isso. Ele é um movimento que começa pela anistia, mas ele é a favor do Congresso Nacional, a favor da independência do Congresso Nacional, da recuperação da normalidade institucional do país, porque tudo isso foi aviltado por esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, que colocou o Congresso hoje como, digamos, um poder acessório, que importa ou não importa dependendo da vontade de um ministro. Às vezes basta um ministro numa decisão só, uma canetada monocrática, maioria de 3 na turma ou maioria de 6. Ou seja, ou um ministro ou 3 ou 6 podem determinar o futuro do Brasil. Então esse movimento é para recuperar o Brasil que foi perdido diante dessa afronta que o Supremo hoje faz à Constituição do país. É um movimento a favor da Constituição e da democracia, de verdade. Por isso que não somente as pessoas precisam estar nessa manifestação, como deveriam estar, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque neste momento nós estamos falando o seguinte, advogados hoje não importam mais porque o Supremo decide muito além das leis. É simples assim. A OAB vai continuar desse jeito? Por conseguinte, então a Associação dos Magistrados também deveria estar lá. Juízes de primeira e segunda instância agora podem tomar decisões técnicas, no rigor da lei, pouco importa. O Supremo vai lá, pode simplesmente ter um outro olhar fora da lei. Porque daí é um entendimento do Supremo, um entendimento supremo do Supremo. Me permitam aqui a redundância. As escolas de direito que ensinam a novos advogados deveriam estar nessa manifestação, independentemente do cenário que vai se dar politicamente no ano que vem. Não, nós estamos falando, primeiramente, de defender a democracia e a Constituição. Elas estão silentes nesse instante. O presidente da Câmara deveria estar junto nesse palanque. O presidente do Senado também, para salvar o Congresso Nacional. E, por fim, além de outras associações que poderiam estar, representativas de classe, a ABI também deveria estar. Ou ela acha que a democracia está vigente? A ABI sempre defendeu a democracia, eu espero que continue defendendo. A ABI, você sabe, Associação Brasileira de Imprensa. Nós estamos falando de um movimento que é a favor da Constituição, que defende a democracia, que defende a independência dos poderes. A anistia é só o primeiro gesto porque não se pode continuar com essa desumanidade e essa ilegalidade, esse abuso, essa atrocidade com o direito e, obviamente, com a vida das pessoas. Alexandre, o deputado Zucco, ele que apresentou esse pedido de habeas corpus coletivo, né, dos presos do 8 de janeiro, ele inclusive lembrou o caso do Clériston da Cunha, que morreu na Papuda, e disse o seguinte, né, que a negativa do habeas corpus do Clériston pela Suprema Corte representou a sua sentença de morte. E agora a gente traz essa informação da negativa pelo ministro Zanin com uma justificativa que nós já ouvimos outras vezes, né? Já nos deparamos outras vezes com essa justificativa da jurisprudência da Suprema Corte em relação a habeas corpus, Alexandre. Porque está na ficção
do inquérito do fim do mundo. Porque se tivesse dentro da legalidade, estaria na primeira instância, pedindo um habeas corpus na segunda instância. E não teria nada disso. O Tribunal Regional decidiria. Essa ficção, e a gente está vivendo a ficção também, a gente aderiu à ficção. Essa é a questão. E o Piotr fez uma maravilhosa lista de gente que deveria estar presente lá. Eu estava pensando aqui, pela Constituição, paulistas em 32 e em 25, né? E outra coisa que eu queria considerar aqui, com base no que a Paula levantou, né, o caso, esse vídeo dramático feito pelo Nicolas, é que a televisão tradicional perdeu a relevância, e pior para ela, perdeu o protagonismo. Hoje, o vídeo do Nicolas é a conversa do país. Todo mundo recebeu. Eu recebi aqui na Europa, né? E é chocante. O Nicolas é citado. As coisas que são ditas nas redes sociais são citadas. A televisão tradicional está usando as redes sociais para citar, para buscar notícia, porque ela não tem mais protagonismo, não tem mais referência, porque na rede social a pessoa não apenas recebe, mas ela responde. Ela é passiva e também é ativa. E o assunto ela escolhe. Não é a pauta que vem pronta. Olha, esse é o assunto que nós permitimos que você se preocupe com ele. Então, eu aproveito para mostrar essa mudança democrática, rumo, é uma mudança libertária, né, que, a despeito de tudo que está se fazendo, tentando censura, esperneando, tentando impor, né, não adianta. Não adianta, porque tá na boca do povo, está no celular do povo. O celular é a boca do povo, né? E é por esse celular que se deve pressionar esse senhor Hugo Motta, que eu não sei o nome disso em psicologia, eu acho que é esquizofrenia, né? A pessoa tem um pensamento, depois tem outro, o oposto. É uma coisa incrível. E temos aí pela frente a oportunidade da paz. O sujeito aprende direito e fica sabendo que direito é paz, é a busca da paz, a busca da conciliação, do equilíbrio dos interesses. Só que não querem. Não querem saber como, não querem permitir que a gente saiba como o nosso voto é contado, né? Não querem permitir que a gente fale, que exerça a liberdade, que está prevista na Constituição, impõe censura, que está proibida pela Constituição, né? Parece que não estão ligando pela Constituição desde o dia em que o presidente do Supremo presidiu um julgamento no Senado em que foi rasgado pela metade o parágrafo único do artigo 52, que dizia que o presidente condenado fica inelegível, fica impedido de ocupar cargo público por 8 anos. Isso foi dispensado. Gente, dispensaram a Constituição, o gesto do doutor Ulisses, pobre doutor Ulisses. Tomara que ele esteja vendo tudo isso, né? Esteja anotando lá para cobrar, né? Ou para mandar uns raios lá de cima para mudar certas cabeças.